Boa noite. Opinião e debate desta noite tem como tema o papel das organizações sociais na educação, algo que está tentando ser implementado pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Para discutir este importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Raquel Teixeira, presidente da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Não é presidente, né? Secretária. É secretária, né? Aqui já fizeram a senhora ser presidente. Está escrito aqui presidente. Está chique. Tô chique. Está chique demais. A Bia de Lima, sim, ela é presidente da Sintego, né, Bia? Isso. Aí já é o cargo de presidente. E o doutor Gustavo Leão, que é advogado e professor, e é debatedor do Opinião em Debate, na Rádio 730, das 8 às 9 da manhã, lá na emissora 730. Bom, eu quero começar aqui com a doutora Raquel Teixeira. Doutora Raquel Teixeira, esta iniciativa, muito embora algumas pessoas pensem que ela surgiu no estado de Goiás, me parece que é uma experiência que já tem referência em outros estados, ou pelo menos em um estado da federação. Estou certo, não? Na escala em que nós estamos pretendendo dar em Goiás, ela é novidade no Brasil, Rosefal. É uma experiência do quê? Uma educação pública não estatal, de forma indireta. A legislação brasileira permite a oferta dos serviços públicos de forma direta ou indireta. Então, o que nós estamos propondo é um modelo de gestão compartilhada em que o Estado convida um parceiro, uma organização social, para ajudar a implementar uma educação de qualidade. A educação é pública, gratuita, sem cobrança de nada, e o que se pretende é um serviço de melhor qualidade. É muito comum no mundo, quase todos os países têm algum tipo de experiência de educação pública não estatal. Bia de Lima, você que é presidente do Sintego, quais são os principais senões? Eu sei que são muitos, mas se não o principal senão a essa experiência que realmente eu tenho lido e que foi implementada em alguns países com sucesso, né? Por que no Brasil ou em Goiás, vocês não acreditam que isso possa ser algo que venha beneficiar os alunos e de tabela os pais, os alunos também? Todos os estados no Brasil nunca teve experiência como essa que se quer fazer em Goiás. E nem tampouco nos outros lugares fora, como nos Estados Unidos. Todo mundo que fez essa experiência está fazendo o caminho inverso. Pesquisas têm mostrado que não deu certo, que a expectativa era uma e o resultado foi outro. Tanto é que nós estamos mostrando, por inúmeras formas, documentos, estudiosos. Trouxemos, inclusive, aqui em Goiânia, no final do ano, o Dr. Luiz Carlos de Freitas, mostrando também essas pesquisas, ele que é doutor da Unicamp, mostrando que essas experiências lá fora também não foram sucessos como se esperava. Que a ideia é que o público é ruim, o privado é bom. E aí começou-se a fazer esse grande investimento no privado e verificou-se que o resultado não foi aquilo que se esperava. Nós temos mostrado isso sucessivamente, até para que lá fora está fazendo um caminho inverso, por que nós temos que fazer esse movimento aqui no Brasil, iniciar algo aqui? Não é porque nós somos contra aquilo que é novo, que é mudança, aí nós somos contra. Não, não é isso. Nós queremos que possa haver investimento na educação verdadeiramente, sem precisar que tenha parceiros que estarão visando lucros às custas dos profissionais da educação. E aí nós entendemos que não é esse o caminho de uma escola pública de qualidade que se quer. Nós avaliamos que a escola pode ser pública de qualidade sem precisar do setor privado intermediando este canal. Você pode só rapidamente citar um país em que está sendo feito? Nos Estados Unidos mesmo. O inverso? Sim, nos Estados Unidos mesmo já está fazendo o caminho inverso. No Chile já está fazendo o caminho inverso. Ok. Doutor Gustavo Leão, nós fizemos questão de trazer um advogado para dar um parecer jurídico. É o senhor que analisou essa questão. Sob o ponto de vista jurídico, o Estado de Goiás está propondo algo que é factível e não vai contra o que existe de legislação no setor, ou tem algum empecilho sob o ponto de vista jurídico? Rosenval, é um tema que provoca ânimos, é um tema que tem muito dissenso doutrinário a respeito disso, certo?
Muitos estudiosos dizem que não é possível, que é inconstitucional esse tipo de medida, certo? Outros são favoráveis. E eu preciso posicionar o que o Supremo Tribunal Federal disse em abril do ano passado. Esse tema chegou até a nossa Corte Suprema, certo? E a Corte Suprema, por maioria, decidiu que é constitucional, certo? Que haja essa participação de entidades privadas em parceria com o poder público. Tá? Isso é constitucional ou não? É um tema. Uma vez sendo constitucional, quais são os reflexos jurídicos disso? Vai ter que ter concurso público? Vai ter que ter licitação? São outros temas jurídicos palpitantes também. A nossa Corte declarou constitucional em âmbito federal, certo? A nossa lei estadual não foi apreciada pelo Supremo, porém, ela segue as diretrizes da lei federal e eu tendo a afirmar que, uma vez chamado a se manifestar a respeito da lei estadual, o Supremo se dirigiria no sentido de declará-la constitucional o modelo. Por uma questão de honestidade intelectual, acho importante deixar claro o seguinte, Rosenval. Eu acredito na esteira do que o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber declararam, que o nosso modelo constitucional não permite que haja a substituição da participação do ente público pelo privado. Isso é uma questão pessoal e a maioria do STF já decidiu no sentido contrário. Tá? Então, esse é o posicionamento vigente do nosso sistema hoje. Ok. Em resumo, embora no Supremo também não houve um consenso, mas a maioria decidiu que é algo constitucional. Constitucional. Posso... Pois não. Posso ter uma participação? Os nossos telefones estão aí, ó, 3201-7688 e 3201-7708. Se faça suas perguntas para que as pessoas possam responder. Pois não, doutora Raquel Teixeira. Olha, com todo respeito à colocação da Bia, eu tenho estudos muito contundentes e profundos do Dr. Martin Carnoy e Max Planck, da Universidade de Stanford, que estiveram aqui em julho. Eu estive com eles em janeiro, quando eu comecei a fazer esses estudos, e eu tenho cópias inúmeras de estudos maciços que mostram que as escolas charter, que é o que a Bia está dizendo, não é que elas estão fazendo o caminho inverso, não. As escolas, primeiro que nós não estamos fazendo escola charter em Goiânia. Escola charter funciona num prédio próprio de quem vai tocar a empresa, quem vai tocar a escola. Nós estamos fazendo nos prédios públicos, não tem nada a ver com escola charter. Mas a escola charter tem usado como parâmetro porque é um modelo de escola pública não estatal. Mas como é que acontece lá? O governo passa o dinheiro para o grupo que vai tocar a escola charter, define metas, cobra as metas e não tem ingerência, não define caminho pedagógico, não vigia ao longo do processo, mede ao final. O que o estudo mostra, Rosenval, é que principalmente alunos de minorias, afrodescendentes e latinos têm um resultado muito melhor nas escolas charter do que nas escolas tradicionais. Não, e pelo contrário, as escolas charter estão crescendo e o país não está fazendo o caminho inverso. Isso não é política de Estado lá. Os Estados Unidos é muito livre, as experiências surgem e o Estado dá cobertura. O que aconteceu no Chile também é muito diferente. O que aconteceu lá não tem nada a ver com o modelo que nós estamos fazendo aqui. No Chile aconteceu o seguinte: a família poderia se dirigir ao Ministério da Educação do Chile e pegar um voucher, com aquele voucher matricular a criança em qualquer escola privada. Aí sim, era uma espécie de terceirização, de privatização. E a volta ao modelo que a presidente Michelle Bachelet fez agora não tem nenhuma ligação com razões ideológicas. Há um documento do Banco Mundial que eu conheço também, que mostra que o sistema de voucher no Chile é mais caro e não necessariamente melhor do que a da escola pública. Lá foi o país que chegou mais longe, que era 50% público e 50% com voucher. Acabou porque não deu certo em termos de custo. Nós não estamos fazendo charter, nem voucher e nem querendo substituir concurso público. Acho que é um modelo bem nosso. Eu achei interessante que no Chile não é o caso aqui, nós estamos falando de escola pública do ensino fundamental, não é? Agora o Chile, toda a parte de universidade não é de graça, né? Passou. O Chile fez isso. Mas, Raulino, você pediu para chamar os comerciais, é isso? Nós vamos chamar os comerciais, a Bia
provavelmente quer falar também. Sim, quero. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema a participação das organizações sociais na educação. Aqui, Bia, tem muitas perguntas, mas eu aproveito e você pode falar sobre isso também. Aqui, boa noite, meu nome é Frederico, moro em Goiânia, e o que eu tenho a dizer é que o país não desenvolve por conta dos sindicatos, que vivem interferindo e não ajudam em nada. Resumindo, fazem politicagem. Tem muitas pessoas que têm essa impressão que os sindicatos servem apenas para fazer politicagem, não é verdade? Eu lamento o pensamento do Frederico, né? Que o sindicato defende uma categoria, defende os trabalhadores, defende um lado claro da sociedade. Nesse sentido, não é que dificulta, não é que atrapalha, muito pelo contrário, ele defende os trabalhadores e é um papel dentro do processo democrático mais correto e justo, porque se tem sindicato patronal, por que não pode ter trabalhador? Aí o patronal defende um lado, o trabalhador não pode se organizar? Então, infelizmente, esse tipo de ideia é muito atrasado. Nós precisamos de avançar, nós precisamos de mais organização, nós precisamos de mais clareza, de mais consciência, de mais crítica, e é por isso que nós estamos aqui querendo uma escola pública que possa ser o mais democrática, o mais formadora e com qualidade possível, e é por isso que nós lutamos. E nesse caso, quando a gente está lutando para defender os profissionais da educação, para continuar tendo carreira, para continuar tendo, ou vir a ter um salário digno, é fundamental. Esse é o papel legítimo do sindicato e o Sintego faz isso com muita propriedade. Agora, eu quero aqui voltar a uma outra questão. Quando a professora Raquel levanta esses dados, mostram que justamente o que eu estava falando, já fazendo um trabalho inverso. Nós temos estudos mostrando isso e depois nós vamos divulgar essas pesquisas. Agora, eu quero levantar aqui a preocupação que o doutor Gustavo disse da decisão da súmula 16 do Supremo, em que daria esse ganho de causa para o Estado. Eu também, nesse caso, faço uma leitura diferente, doutor Gustavo. Nós estamos fazendo um estudo já há algum tempo, temos uma equipe de advogados trabalhando, e nesse caso, a atividade fim, a súmula não entra nesse detalhe da atividade fim, que é a condição e é a tarefa do Estado de fazer com que o professor, o administrativo, seja contratado pelo Estado. Aqui, neste caso, em Goiás, o que se quer fazer é dar uma, digamos assim, uma manobra para ferir a Constituição. Eu evito de fazer concurso público e garanto à OAS a possibilidade de contratar este profissional a um preço, a um custo muito menor para a entidade, porque nenhuma organização social, apesar de me dito lá que ela não tem fins lucrativos, nós entendemos que nenhuma empresa vai administrar uma escola ou um grupo de escola sem visar lucros. Claro, nenhum empresário, nenhum grupo gestor vai administrar escola nenhuma. E aí fica a primeira pergunta, a grande dúvida, a grande contrariedade de todos nós que fazemos a escola pública em Goiás há muitos anos. As escolas públicas estão estranguladas, estão caindo aos pedaços, estão ao longo do tempo sem recursos. E agora pode. Aí vai ter dinheiro para dar para uma organização social? Por que não? A escola pública ter recursos para administrar essa escola? Pois não, por favor, né, depois eu quero passar para o doutor Gustavo. Ou estão rapidinho para o doutor Gustavo. Pode passar, trabalhar Raquel, essa questão da atividade fim, eu acho da atividade fim, o senhor acha que isso tem algum sentido? Não? Rosenval, é claro que o direito é apaixonante porque permite N interpretações. Contudo, a minha avaliação pessoal, é uma questão pessoal que eu faço, é que o julgamento abarcou os termos funcionários que trabalharão no sistema que será administrado de maneira indireta pelo Estado. Os funcionários da OAS serão regidos por um regime seletista, certo? E de maneira global se disse nesse sentido, que abarcaria, segundo meu entendimento, a atividade fim também. Esse é o entendimento do STF, certo? Que eu acredito que prevalecerá. Agora, nada impede que o sindicato questione se entra ou não atividade fim. Na minha interpretação, entra também. Ok. Professora Raquel. A interpretação que eu tenho, né, da assessoria jurídica é que não há dúvida quanto a isso
Tanto é que as OS estão funcionando na saúde no Brasil inteiro e lá fala saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura e meio ambiente. Então, são serviços que têm um fim coletivo, público, mas que podem ser operados direta ou indiretamente. Eu acho que eu queria esclarecer uma coisa, Bia. Primeiro, o que nós estamos fazendo não é uma manobra para evitar concurso público. O concurso público é lei federal. Vai ter que fazer em algum momento. O Plano Nacional de Educação requer até 2020 90% dos professores com concurso público. Então, a não ser que mude a legislação, é claro que o Estado vai ter que fazer concurso público. Hoje nós temos, Rosenval, 70% de concursados e 30% de efetivos. Um percentual até relativamente alto comparando com os outros estados do Brasil. O que se pretende não é não fazer concurso, não contratar. Mais do que ninguém, eu quero uma carreira valorizada, prestigiada e vou lutar por isso. Agora, quem define concurso público não sou eu. Até que se faça o concurso público, a solução, inclusive, de valorizar o profissional é que nós temos através das OS, porque a OS vai contratar o profissional que hoje é temporário, que tem um salário precário de R$ 1.300, ele vai ser contratado com todos os direitos trabalhistas, atendendo o piso salarial, que hoje mudou, mas que até ontem até o ano passado, né, era de 1.900 para magistério, 2.400 para a graduação. Então, o contrato de gestão, tem que ficar claro o seguinte, há um contrato de gestão que a organização social vai assinar comigo. Para ele vir, ele tem que aceitar as imposições que eu estou colocando. Uma coisa que tem gerado mal entendido, Bia, porque no contrato, no chamamento, a gente diz até 30% das escolas tem que ter professor efetivo. A escola que tem 80% vai manter 80%. É que no entorno de Brasília nós temos um percentual muito baixo de professor efetivo. Esse 30% é para garantir até um mínimo, porque se hoje no estado a gente tem 70% de concursado e 30% de temporário, no entorno é o inverso, 80% de temporário e 20% de concursado, a gente está garantindo até um aumento. Talvez a gente tenha até que fazer algum concurso no entorno para garantir esses 30% que a OS vai ter que fazer. Portanto, há na nossa preocupação o tempo todo a condição de trabalho, de valorização, de participação do Estado. Nós queremos uma escola pública de qualidade, em que o aluno aprenda, em que o professor se realize no trabalho que ele faz e que a família fique feliz. Okay. Eu também quero isso. O Carlos Bianchi... Eu também quero isso. Aproveitando a sua resposta aí... Eu também quero isso, só que eu vejo diferente. O Carlos aqui, Bia, pergunta o seguinte, isto não está sendo desnecessariamente levado para o campo ideológico pelo sindicato? Não, são questões mais do que ideológicas, são questões técnicas, questões jurídicas, e vou começar pelo jurídico respondendo o Carlos. A professora Raquel fala da questão de que ela quer uma carreira, quer valorização e tal. Mas o que a professora Raquel acaba de dizer, o que está sendo proposto é tudo o inverso. Como quer uma carreira se está destruindo a possibilidade de se ter uma carreira garantida, porque na CLT você não tem carreira. Você teria carreira se ele tivesse concurso público para poder entrar numa carreira, ingressar numa carreira. Então, não tem carreira. A pessoa que vai ser contratada pela OS, ela vai ser só contratada. Ela não tem uma carreira, uma perspectiva de crescimento, de formação, de continuidade e, acima de tudo, de estabilidade. O que se vê numa carreira. A questão da valorização profissional. Comparar hoje, aí é um grande problema. Comparar, por exemplo, os temporários hoje, professora Raquel, que vão ter ganho, é um absurdo, porque o Estado fez com que os temporários ganhassem um salário de fome, um salário vergonhoso. Ganha-se a partir de uma lei de 2011 e nunca se modificou o percentual comparado com os reajustes do piso ou
mesmo com a inflação. E o Estado pode fazer isso a qualquer momento, não precisa de uma OS vir e melhorar o salário. Que o Estado pode apresentar um projeto de lei para a Assembleia melhorando o percentual pago aos temporários. Não estou defendendo temporários, estou defendendo que estes temporários, né, possam ter perspectiva de carreira. Eles não terão, estão sendo iludidos, dizendo que vão ter melhorias, porque aí ele vai ter 13º, FGTS, não sei o que e tal. O que nós estamos a mostrar para essas pessoas, e esse programa é muito importante para isso, esclarecendo para que ninguém caia na propaganda que está sendo colocada na televisão, é que veja a verdade. Qual que é? Você deixa de ter possibilidade de prestar um concurso e entrar para uma carreira e passa a ser contratado pela CLT com um salário X que ninguém define, que ali você pode ser contratado hoje e ficar sabe lá quanto tempo com o mesmo vencimento. Não tem perspectiva de carreira, é importante isso. Como valorizar? Se você não tem essa perspectiva de carreira, que valorização é essa? E mais, os administrativos, no chamamento, no edital de chamamento que o governo apresentou, lá não diz o percentual dos administrativos que o Estado tem que ter de carreira, por exemplo, não diz. Qual a perspectiva de salário desses administrativos? Não diz. Então, são muitas as dúvidas que têm feito com que todos nós, trabalhadores em educação do Estado, ficamos angustiados e, por isso, também comungamos aqui com a mesma angústia dos estudantes de verem as suas escolas, as escolas públicas, sendo entregues para o setor privado, vir lucrar, e vai lucrar em cima de quem? Vai lucrar em cima dos trabalhadores, não tem outro caminho, em cima dos recursos, em cima do custo aluno. Qual o valor hoje? Então, eu fiz um desafio e ninguém me respondeu esse desafio. Eu gostaria de fazer, tendo em vista que estamos aqui do lado da professora Raquel. Nos dê as mesmas condições, os mesmos recursos que serão repassados para as escolas, que serão, de acordo com o interesse do governo, nosso não, entregue às OS, nos repasse os mesmos percentuais. E nós atendemos um desafio. Eu faço aqui um desafio público. Nós faremos igual ou melhor. Nos dê os recursos e nós faremos melhor. Nossa, que maravilha. Maravilha. A coisa que eu mais quero, Bia, é que o Sintego faça uma OS e venha nos ajudar. Não, o OS que a universidade faça uma OS e venha nos ajudar. Deixa eu... Garantir acho que o poder a gente público. tem que... quando a Bia diz a OS, a CLT não tem perspectiva de carreira, eu me permito discordar, Bia. Você diria que um pesquisador da Embrapa não tem uma carreira de prestígio e valorizada? Não, não tem. Você diria... Tanto é que eles estavam em greve outro dia. Você diria que um pesquisador do INPA não tem uma carreira de prestígio e de valorização? Não o Instituto de Matemática Pura e Aplicada é uma OS. Embrapa é CLT, INPA é CLT, nós temos várias carreiras de prestígio, de pesquisadores, de várias áreas, que é construída. E você diria que a carreira de um professor da PUC não é... Na PUC não há uma carreira? Tem a carreira, mas eles não são valorizados como precisam. O salário está bem aquém do que... Então, mas veja bem, entendeu? Bia, aqui eu estou tentando pegar aqui as várias perguntas. A maioria dos telespectadores estão dizendo o seguinte: por que demonizar a iniciativa privada como fazem alguns sindicatos? Por que demonizar como se existisse o bem e o mal? Quer dizer, a iniciativa privada não é boa, o Estado tem que ser bom. Você não acha que isso Eu não estou demonizando, eu estou achando que cada macaco no seu galho. O que é setor privado é setor privado e, portanto, a Constituição é clara, garante esse direito. O privado de existir enquanto privado. O que nós somos contra é do privado coexistir em cima do público. É o privado se valer do público para ter lucro. Isso nós somos contra. Nós queremos que o público possa ter o seu investimento no público. Mesmo que não seja eficiente? Eu não acredito que só porque é público não é eficiente. Eu acho que nós temos todas as condições de sermos muito eficientes sendo públicos. E faço aqui, inclusive, uma comparação. Por exemplo, as pessoas fazem concurso, fazem o processo seletivo para entrar nas universidades federais desesperadamente ou numa privada?
É nas universidades federais que todo mundo quer ir. E não é só por conta de pagar mensalidade, não. É a qualidade das universidades federais. Então, aqui não dá para a gente começar a achar que o que é público é ruim, o que é privado é bom. Eu acho que também nós não podemos desmerecer isso. E nem vice-versa. Nem uma coisa e nem outra. Nem Professora Raquel, demonizar, mas também não... Gostaria de responder algumas perguntas aqui dos telespectadores. Professora Raquel, queria colocar alguma coisa? Queria, porque eu acho que a gente está falando de público e privado, esquecendo que nós estamos trabalhando com organizações sociais, que é o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, é público. O segundo setor é o privado. O terceiro setor é o das organizações sociais. Eu não estou chamando uma empresa para vir para dentro da escola. Eu estou chamando uma organização social para vir para dentro da escola. Há inúmeras organizações sociais que não têm nenhuma ligação com nenhum empresário. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Black, é um rapaz que tem uma ONG, que luta pela cultura negra. Ele está até muito ofendido com alguns comentários que a população, que os estudantes têm feito sobre o OS. Puxa vida, eu empresário, a vida inteira eu trabalhei com a minha ONG. O terceiro setor é o que nós estamos chamando. Você pega a Fundação Bradesco, tem uma rede de escolas no Brasil de altíssima qualidade. Tem o Banco Bradesco. Se o doutor Amadeu Aguiar ganhou dinheiro na vida, eu te garanto, Rosenval, foi no banco, não foi nas escolas Bradesco. Então, mesmo as fundações, o terceiro setor, que é vinculado a uma empresa, não é aí que ela vai ter lucro. Eu trabalhei como diretora executiva da Fundação Jaime Câmara. Tem um grupo Jaime Câmara que ganha dentro do setor privado, desenvolve a sua atividade. Mas eles têm uma fundação onde não é onde eles ganham dinheiro, pelo contrário, é a contribuição deles para uma causa social. Olha, gente, o terceiro setor ainda é o setor movido por causas, por sonhos, por ambições, de mudar, de melhoria. Eu tenho uma confiança absoluta no terceiro setor e é esse terceiro setor motivado para mudar a sociedade que eu estou chamando para vir trabalhar nas escolas do Estado. Okay. Aqui, doutor Gustavo Leão, essa correlação entre o público e o privado no Brasil, porque eu vejo falar, as pessoas falam, não, porque não pode, não é o caso de privatização, mas você veja bem, os aeroportos estão sendo privatizados, usa outro nome, mas é isso, um eufemismo. As estradas, você vai daqui para Brasília, para Anápolis, está lá cobrando coisa. Então, em várias áreas, a coisa está sendo realmente estradas. O pessoal não pode. Inclusive um governo que no passado foi contra isso, que era o governo do PT. E hoje está mostrando que o Estado está engessado demais. Me parece que o Estado é muito engessado para tomar conta de certas coisas com qualificação. Então mudou muito o eixo disso, né, juridicamente. Rosenval, eu acredito que quando a Constituição brasileira foi promulgada, nós tínhamos um modelo de participação do Estado e participação da iniciativa privada estanque. Nessa perspectiva, o Estado era responsável primário pelos serviços sociais e o particular ajudava de maneira colaborativa e incipiente, eu até diria assim. Só que o particular no regime privado e o Estado no regime público. A partir da década de 90, houve alterações constitucionais, isso é um fato, não é uma opinião minha, e que quebrou essa relação estanque, cada um na sua área. Houve o estabelecimento de uma espécie de hibridismo, certo? Por meio do qual certas atividades, certos serviços públicos passaram a ser desempenhados concomitantemente por Estado e pela iniciativa privada, surgindo assim um regime jurídico diferenciado. Não é totalmente privado, não é totalmente público. E é isso que nós estamos aplicando hoje em dia. São atividade que vai ser desempenhada, por exemplo, por uma OS, vai estar regida concomitantemente por princípios da iniciativa privada e da iniciativa pública. Contudo, aí vem uma opinião pessoal, eu acredito que a nossa legislação ainda não avançou nesse sentido de criar um regulamento próprio para essa situação sui generis. Nós temos regimento público e privado, e não é um regimento mais específico para essa situação. Assim, eu acredito que o Estado está fazendo dentro da conjuntura normativa existente, só que pensando numa política de melhoramento disso até, né, para o futuro. Eu acredito não acha que esse próprio documento do Luiz Fux, da
da ADIM é um roteiro muito seguro disso, não? Eu acredito que delegou para a parte principiológica. O Supremo, ao julgar a questão, falou o seguinte: olha, você vai poder ser regido pela CLT, você não vai precisar fazer licitações, porém os princípios da administração terão que ser estabelecidos. Por exemplo, o plano de cargos e carreiras tem que ser publicizado para que as pessoas o conheçam, as contratações têm que seguir um regime estabelecido. Isso é interessante? Agora, eu acredito que a gente precisa aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque nem totalmente contratações pela iniciativa privada, nem pelo rito da licitação. Eu acho que um meio termo aí precisa ser gerado. Isso é uma questão que é para a gente especular até. Né? E o cuidado que nós estamos tendo, doutor Gustavo, é de, no contrato, exatamente fazer um acompanhamento muito grande disso, um controle total de qualidade de gestão. Nós teremos uma empresa de auditoria externa fazendo acompanhamento dessas OS. Mais do que ninguém, nós queremos que o aluno aprenda, que a escola seja boa. Acho até que a gente está falando pouco do aluno aqui, viu? Escola existe porque existe aluno e a gente está criando condições para o aluno aprender na idade certa aquilo que ele tem direito de aprender. O Brasil vive hoje uma oportunidade única, Rosenval. 52% da população ainda tem entre 5 e 29 anos. Acabou isso? Acabou. A população está envelhecida. Esse é o momento de formar esse capital humano que o Brasil precisa. Eu acho que esse retrocesso, esse empobrecimento que o país vive hoje é um pouco por falta de soluções inovadoras, modernas, de avanço da economia, dos sistemas ambientais, da questão tecnológica. O Brasil precisa avançar muito e o que nós queremos é garantir, sim, direito do professor, valorizar o professor, mas ter coragem de avançar. Eu acho que nesse ponto o governador está sendo extremamente corajoso. É uma experiência que está cercada de todos os cuidados do mundo e eu convido toda a população para nos acompanhar, para controlar, para vigiar. Agora, as pessoas reclamam, a escola pública está ruim, a escola está isso, a escola está fraca. Aí a gente quer fazer uma experiência exatamente para melhorar. Aqui, aproveitando esse gancho aqui, Bia, o Lucas Teodoro, do Conjunto Veracruz 2, gostaria de dizer que o sistema de educação em Goiás está falido e engessado. É necessário renovar para melhorar e inovar. Aqui, várias perguntas, estou tentando assim, porque não dá para responder todo mundo. Bia, estão dizendo o seguinte, que ao invés do Sinteg e outros segmentos tentarem impedir a instalação das OS desse programa, não verificar se o programa vai dar certo com algumas escolas pioneiras para ver se vai dar certo, ao invés de impedir, porque aqui estão falando assim, se você impede, ninguém vai saber se daria certo ou não. Você não acha que pode? Que poderia ter, vocês serem, ao invés de não vamos deixar, não aceitamos o modelo. Por que não fazer um pacto, dizer sim, então vamos implantar em 5 escolas, que é um número muito pequeno e razoável para se testar. E se der certo, tudo bem, não pode haver esse pacto? Acontece que a Secretaria de Educação disse o tempo inteiro que teria diálogo, que estaria debatendo, que estaria dialogando, e nós cobramos isso o ano de 2015 inteirinho. Quando chegou no final do ano de 2015, justamente no último dia, 23 de dezembro, aí que a Secretaria quis conversar. Ora, nós estamos a debater, a querer mudanças, eu tenho cobrado e ninguém me responde. Por que a Secretaria de Educação não tem um projeto político-pedagógico para dizer, olha, vamos melhorar essa parte da pedagógica aqui da escola? Hoje mesmo eu vinha discutindo, né? Há muito nós estamos querendo mudanças na educação. Nós não estamos contra mudanças na educação, nós queremos, inclusive, discutir a questão da disciplina na escola, discutir a questão pedagógica na escola, as reformas das escolas, mas, infelizmente, sempre o governo, quando quer fazer algo, faz-se goela abaixo. Por que será que o governo quer implementar a organização social sem debater com os estudantes, os principais interessados? Já que a professora Raquel disse que nós estamos aqui por conta dos estudantes, por que não discutiu com os estudantes? Né? Por que não discutiu com os trabalhadores de educação que vem fazendo escola pública há muitos anos? Nós estamos querendo esse debate, mas infelizmente não. Com certeza, grande coisa, boa coisa,
é que não se espera. Sempre no final do ano somos surpreendidos com notícias ruins, com presentes horríveis. Né? Foi assim, tirando a titularidade, agora é assim, tirando a carreira, tirando perspectiva de concurso público, tirando perspectiva de garantir uma escola pública de qualidade e precisa de reinventar. Eu preciso entregar essa escola pública para uma OS. E aí eu tenho de dizer aqui a professora Raquel que, nesse caso, a sua vontade de que as pessoas se doam, né? Eu não vejo isso em OS. Não vejo filantropia em OS. Tanto é que as OS estão escritas que não têm fins lucrativos, mas não fazem filantropia. Então não vamos achar que o pessoal vai vir para uma escola pública porque querem a mudança. Não, vem porque querem lucro. Vem porque querem ganhar dinheiro, não é por outra coisa não. Nós aqui estamos na escola pública, somos parceiros, queremos mudança, queremos propor aqui que precisamos de fazer mudança sim. O que está aí não está bom não. Nós hora nenhuma estamos dizendo que a escola pública que está aí está a nosso favor, a nosso gosto, a nosso contento. Muito pelo contrário. Nós temos estudado por conta própria, nós temos feito lutas imensas para garantir reforma nas escolas, para garantir melhorias para os alunos. E, infelizmente, nós falamos isso, quantos anos nós temos brigado para que a reforma das escolas, a escola caiu nos pedaços, coisa horrível. O Célio está dizendo Ninguém gosta, Rosevaldo, de trabalhar num lugar feio. Sim. Quem gosta? O Célio está dizendo aqui, o telespectador, que está havendo da sua parte um discurso político e que você não está sendo pontual nas colocações propostas pelo programa. Mais pontual que todos esses pontos? O Salomão também e o Rogério estão dizendo a mesma coisa. Eu só estou dizendo isso porque aqui está o telespectador reclamando, para a gente ser pontual naquilo que precisa ser esclarecido sobre esse ponto, entendeu? Porque senão realmente fica dando essa sensação. Né? De dizer por que nós somos contra. Aqui, por exemplo, nós não somos contra a mudança. Aqui o Josué Rosenval, o sistema da OS no Brasil já mostra um projeto que nasce morto. Um exemplo desse sistema é a saúde no Rio de Janeiro. E realmente lá está muito ruim. Mas então, professora Raquel... A saúde no Rio está muito ruim. Agora, a mesma corrupção que teve lá também acontece em qualquer lugar. Não, a Bia continua insistindo com a imagem de que a empresa vai para a escola. É o terceiro setor e não é o empresário que vai para a escola. E as pessoas que vão trabalhar, eu queria aproveitar para esclarecer, que vão trabalhar, claro que elas serão remuneradas. As pessoas das OS que vão trabalhar na escola serão remuneradas. O Conselho Consultivo da OS não ganha. O dinheiro que eventualmente sobrar do repasse, ele é investido na escola. As pessoas precisam entender o seguinte: abre-se uma conta conjunta da OS com o Estado. O dinheiro é repassado naquela conta, a OS é responsável pelos salários, pelos direitos trabalhistas, por todo o funcionamento da escola. Só ficam de fora transporte, merenda e aluguel. Se nós fizermos uma conta hoje do que o Estado gasta com a educação, dividido pelo número de alunos, um aluno custaria R$ 425. Nós estamos propondo para as OS, para fazer essa mesma despesa, de 250 a 350 por aluno. E por que a gente está fazendo isso com a garantia e com a certeza de que não será em cima dos trabalhadores da educação? Eu recebi uma notificação da Saniago há poucos dias de que uma escola nossa gasta por mês de água o que o bairro inteiro gasta. Aí você vai olhar, o encanamento está todo estragado há anos. O que a gente espera da UES é uma economia de água, de energia. Há um desperdício que você, tendo um controle direto, ele vai acontecer. Ao tomar conta da infraestrutura, do aspecto físico, da vigilância, da limpeza, a gente vai estar aliviando o diretor e os professores para se concentrarem na atividade nobre da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem. Quando a diretora não precisa se preocupar com a descarga da privada que está errada ou com a infiltração da parede que vai estragar o computador, ela vai poder se focar naquilo para o qual ela estudou e formou e que gosta de fazer, que é ensinar o aluno, que é ajudar o aluno a aprender. Portanto, nós estamos criando condições
para valorizar aquilo que o professor faz bem, que é ensinar. E a gente espera grandes economias com desperdícios que hoje nós não temos muito como controlar. O Nilson de Trindade, como fica a carreira de professor efetivo? Da mesma forma que sempre foi. O professor que é concursado, que será concursado no futuro, tem todos os direitos que a lei garante. Isso precisa ficar bem claro, não há o menor risco de se mexer em direito de professor concursado. Ok, aqui para o nosso querido advogado, Dr. Gustavo Leão, como funciona as OS na questão de arrecadação? Arrecadação? O Adelmo está perguntando isso. O modelo, legalmente falando, dá margem de discricionariedade para se estabelecer como é que vai funcionar. Acredito que aqui no estado de Goiás haverá repasses de verbas públicas, né, para que sejam geridas, né, ou utilizadas de acordo com diretrizes pré-estabelecidas e com fiscalização do estado. Além disso, acredito que haverá a possibilidade de arrecadação própria também, né? Eu acho que esse é o modelo que foi instituído aqui no nosso modelo goiano. Aqui vou tentar valorizar, Bia, aqui muitas pessoas concordando com você que é possível ter uma boa administração sem as OS. Mas perguntando a você, como isso poderia ser feito no modelo atual, considerando que não está funcionando a contento. Por exemplo, a diretora não consegue detectar, por exemplo, que está perdendo água e está tendo problemas. Como você resolveria este problema? Dando mais autonomia para a escola. O que mais falta hoje na escola é que tenha os recursos, por isso o diretor às vezes não tem como corrigir a infiltração, não tem como corrigir a água lá. É porque ele não tem o recurso e não tem a autonomia. Se a Secretaria de Educação passasse diretamente para os diretores eleitos, cumprirem o seu papel de verdade, pudessem ter condições de reformar a escola, corrigir a fiação exposta, corrigir carteiras, comprar materiais, eu acredito que melhoraria muito. E poderia haver uma fiscalização mais de perto, coisa que às vezes também não acontece. Então nós precisamos muito mais de garantir autonomia e liberdade para que esses profissionais possam atuar, cobrando e fiscalizando uma plena aplicação desses recursos, porque não é só repassar, acho que tem que fiscalizar, tem que acompanhar, para que de verdade esse recurso possa ser aplicado. E nós precisamos mostrar que administrar uma escola não precisa ser necessariamente de um administrador, de um OS para dar conta. Tanto é assim que é por isso que nós lutamos e consta na LDB a eleição direta para diretor de escola. Foi assim, acreditando que o professor dá conta de administrar, que eu mesma votei na professora Raquel quando ela candidatou reitora da universidade. Pena que a senhora não ganhou, mas eu votei na senhora para ser gestora da Universidade Federal de Goiás. E nesse caso, por que não dizer que hoje os diretores não dão conta? Dão conta. Só precisam de dar as condições ideais para eles administrarem. E eu quero aqui dizer para todas as pessoas que estão assistindo neste momento que nós não somos contra a mudança, nós não somos contra esta ou aquela OS. Eu nem conheço ninguém de OS. Estou contra as pessoas ligadas às OS. Estou contra a forma que o Estado está buscando encontrar uma saída para as escolas públicas, entregando estas escolas públicas para o setor privado. Não adianta dizer que é o terceiro setor. Ele é privado. Aqui a Elza, da cidade de Aparecida de Goiânia e cidade satélite. Para o presidente do Sinteg, eu acho que a única forma de saber se os resultados dos OS serão positivos ou negativos é experimentando. Causa uma indignação propaganda que ofende o professor, dizendo que ele será aproveitado. Gostaria de saber porque a presidente do Sintego não fez nenhuma interferência. Olha, eu tentei mandar cortar essa palavra, concordo inteiramente com essa observação. Eu fiquei muito chateada, minha assessora de comunicação está aqui, ela é testemunha. Já estava tudo pronto o material, ia ter que zerar tudo, eu também não gostei, eu concordo com... A ideia é aproveitada no sentido de que ele vai permanecer no sistema, entendeu? Mas eu também não gostei. Agora, nesse caso, o Sintego não
foi contra, porque o governo do Estado, mais uma vez, fez ingerência no sindicato, retirou a contribuição dos filiados do pagamento, mais uma vez. Fez isso 4 meses no ano passado, no final do ano de novo, para que nós não tenhamos dinheiro para poder fazer uma contra-propaganda ou mostrar uma outra visão como a gente gostaria. Olha, muito ruim. Essa questão da aqui tem muita gente, eu quero explicar, só um pouquinho para o senhor Raquel, eu quero explicar ao telespectador que muita gente que ligou aqui, alguns colocando a Bia como sendo uma pessoa que apoia o governo federal, o presidente Dilma, CUT, isso, aquilo, e entrou para o lado ideológico. Eu não li de propósito, porque não é a ideia do programa. A ideia é esclarecer pontos importantes. E aquelas pessoas também que falaram que a professora Raquel tem pacto com Beelzebub, eu também não coloquei. Enfim, eu procurei aqui para ser um pouco parcimonioso, porque foi engraçado que vocês duas podem sair daqui sim, muito satisfeitas em todos os sentidos. Tem gente que odeia ambos e tem gente que ama ambas. Então, vocês podem ficar satisfeitas porque vocês vão sair aqui com, no mínimo, né, doutor Gustavo, com um empate, tá certo? E sim, o doutor Gustavo é casado, né, doutor Gustavo? Namorado, né? Então, ele está disponível, alguém pediu ele em casamento. Não tem nada a ver com o OS, mas aqui teve uma telespectadora que gostaria de ter o endereço dele para poder pedir ele em casamento. Você vê que aqui no programa acontece de tudo. Olha o tanto de pessoas. E muitas... agora, eu gostaria de propor aqui, nós estamos nos minutinhos finais, esse tema é muito importante, porque realmente 3 minutos, né, toda coisa que gera assim, um antagonismo de pessoas de um lado e de outro, será que não seria interessante colocar num site específico perguntas e respostas? Olha, pergunta, resposta, isso já foi feito? Isso existe, o site da Secretaria tem um amplo debate sobre isso, nós temos no Facebook também uma página, uma fanpage, nós convidamos inclusive as pessoas a participarem, www.seduce, né, que é a Secretaria, temos um site específico chamado Facebook, Organizações Sociais e Educação, as pessoas podem entrar, fazer perguntas, a gente deixa, Rosenval, todas as perguntas, até quem me chama de pacto com Beelzebub, fica lá. As perguntas educadas, deseducadas, ficam todas lá. E assim mesmo o Sintego deveria fazer, né? Tem todo o acervo de material de explicação sobre os princípios, sobre os estudos técnicos feitos. E a ideia nunca foi de repassar a escola. O controle todo pedagógico é da Secretaria da Educação. Faltam 2 minutinhos. O currículo que vai ser usado será em todas as escolas. E nós vamos fazer uma experiência, Rosenval, que você falou. A gente está começando com 23 escolas. Se chegarmos a 200 até o final do ano, que é o que o governador gostaria, a gente tem que lembrar que nós temos 1.200 escolas. Tem outras 1.000 em que todos os diretores têm condição de mostrar que são bons administradores. É isso que a gente quer. Aqui, o Sintego me deu essa coisa, educação, direito de todos os deveres do Estado, que também é um explicativo a respeito do tema. Inúmeras preocupações, questões que a gente está questionando. Questionamentos a respeito das OS. Bom, eu quero agradecer aqui a honrosa presença da doutora Raquel Teixeira, uma pessoa que conheço há muitos anos, e tenho que confessar, sou muito amigo da professora Raquel há muitos anos que a admiro, muito antes dela se tornar uma pessoa da área do governo. A Bia de Lima, que eu conheci agora, muito simpática, muito agradável, trouxe um pessoal muito qualificado aqui com ela. E o doutor Gustavo Leão, que é advogado e professor, que também é meu amigo, faz parte dos debatedores lá da 730. As minhas considerações finais são as seguintes: uma sociedade se faz com discussões, mesmo que acaloradas, mas desde que essas discussões sejam feitas de forma civilizada e qualificadas. As pessoas não podem pensar que antagonismo de qualquer natureza devem descambar para a perda da civilização. Portanto, nós devemos e podemos discutir a sociedade qualificadamente, e é isso que faz com que a sociedade progrida. E as pessoas devem sim fiscalizar. Cabe ao sindicato fiscalizar as implantações e cabe sim à Secretaria de Educação tentar fazer com que o ensino melhore de alguma forma. Portanto, eu acredito que na ponta, todas as pessoas envolvidas, concordando ou não, elas estão
pretendendo um Brasil melhor na área de educação. Acho que isso é um consenso ao invés de ser um dissenso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.